Aqui é o William. Eu vou te mostrar algumas formas de inicializar atributos mapeados como lazy nas nossas entidades JPA, beleza? Para isso eu vou usar a entidade usuário, tá? Com relacionamento aí com permissões, tá bom? Vamos ver como está atualmente esse mapeamento. Bom, então a gente tem aqui a entidade usuário, certo? Que representa uma tabela no banco de dados, com os campos código, nome, e-mail, senha. E também temos a entidade permissão, beleza? Com código e descrição, bem simples. Entre essas duas tabelas, entre essas duas entidades, existe uma relação de muitos para muitos, tá? Porque um usuário pode ter várias permissões e uma mesma permissão pode estar compartilhada com vários usuários, certo? Então isso define um relacionamento muitos para muitos. Por isso a gente colocou aqui um arroba many-to-many, beleza? Nesse mapeamento many-to-many, a gente também definiu que o type, o fetch type desse mapeamento será eager. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que a gente fizer uma consulta na entidade usuário, automaticamente as permissões vão ser carregadas junto. Tá? Então não preciso fazer nenhum select específico para isso ou criar outras consultas para isso. O JPA vai se encarregar disso para a gente. Tá? Para testar, eu criei aqui um repository e um resource para a gente poder ver como se comporta esse mapeamento. Aqui no repository, eu criei um método chamado findByCódigo, tá? Que vai fazer uma consulta em cima da entidade usuário buscando pelo código dele. E também criei um usuário resource, que tem uma rota aqui que eu criei como barra código, né? Barra qualquer coisa aqui que seria o código do usuário, onde a gente vai fazer a chamada para o nosso método do repository para ver como se comporta. E depois, o usuário retornado aqui pelo repositório, a gente mostra na saída dessa resposta, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Postman como fica isso? Então eu tenho aqui a nossa aplicação rodando em localhost 2.8080, a rota barra usuários barra 1, né? Ou seja, o código 1 para esse usuário, e vou dar um get, né? Então vamos mandar o request. Opa, tava com um breakpoint aqui. Beleza. Ou seja, agora a gente tem todos os dados do nosso usuário e as permissões já estão carregadas junto com esse usuário, beleza? Então, o fetchTypeEager no relacionamento entre entidades, ele serve para isso, para carregar automaticamente, beleza? Porém, nem sempre a gente quer que carregue uma lista junto, ou seja uma lista, seja um objeto, para a gente quer usar essa lista em outro momento, esse atributo em outro momento, tá? Eu estou falando lista porque nesse caso em específico aqui, permissões é uma lista dentro de usuários, mas pode ser um objeto simples também. Nem sempre a gente quer trazer essa informação adicional, beleza? Então, ao invés de eager, porque independente se a gente quer ou não, estando o eager aqui, o JPA vai fazer a consulta para a gente, beleza? Então a gente tem um outro tipo chamado lazy, tá? Com o fetchType lazy, o que acontece? Quando a gente fizer uma consulta ao usuário, ele não vai trazer as permissões automaticamente. Porém, ele vai ficar esperando que a gente inicialize ou não esse relacionamento, tá? Como seria essas inicializações? No momento que eu inicializar de alguma forma esse permissões, aí o JPA, a implementação do JPA que a gente usa, vai fazer a consulta e vai trazer as permissões para a gente, beleza? Então por isso que é lazy. Depois de um tempo, se eu precisar em algum momento, alguma parte do nosso código desse relacionamento, de usar essas informações, aí a gente inicializa, aí depois ele carrega pra gente, tá bom? Como que a gente pode fazer antes de mais nada, vamos ver aqui como funciona com o lazy. Deixa eu ver aqui se já reiniciou o nosso servidor. Opa. Beleza. Então vamos ver. Só mudei para lazy, tá? De eager para lazy.
Opa, mas trouxe aqui, do mesmo jeito, trouxe as permissões. Bem estranho, né? Porque não deveria trazer. Porque como a gente mapeou como lazy agora, né? Porém, o problema é que a gente está utilizando uma... Não é um problema, né? Mas uma- um detalhe aí é que a gente está utilizando uma aplicação com o Spring Boot. E o Spring Boot, ele inicializa o Entity Manager, tá? Logo no início, logo no controller, tá? Então, a gente tem... A hora que o método do nosso controller foi chamado, o Entity Manager já está inicializado. Então, ele abre o contexto dele aqui, tá? Um contexto de persistência, e até esse método ser retornado, esse mesmo contexto continuará aberto, tá? Então, por que isso é importante saber? Porque a hora que a gente manda dar um retorno no usuário para um controller, de um controller, desculpa, a gente vai precisar serializar, a gente não, né? O Jackson, né, que é a biblioteca JSON que o Spring usa internamente, ele vai precisar inicializar, ou seja, serializar os dados do usuário para poder retornar para a nossa tela, beleza? Como a gente não definiu nenhum aqui na nossa lista de permissões que esse objeto será ignorado na hora de fazer a serialização para JSON, a biblioteca Jackson inicializa ele chamando os métodos dessa lista, beleza? Vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar essa propriedade no nosso application properties, spring.jpa.openInView igual a false, esse contexto de persistência ele não vai ser aberto no momento que o nosso resource for chamado, tá? Ele vai ser chamado só nos repositories ou quando a gente abrir uma transação de forma manual, beleza? Então, vamos ver aqui, alterando essa propriedade, qual que vai ser o comportamento. Vamos mandar a requisição novamente. Beleza, agora deu um problema aqui. Então, eu criei um handler para exceptions no geral, né? Então, problema ao gerar resposta. E aqui, ó, tá vendo? O Jackson, JSON Mapping Exception, que é a biblioteca que eu falei que inicializa, não intencionalmente, mas ela para poder fazer a serialização, ela precisa manipular os dados da nossa entidade, né? E logo ela acaba inicializando. Ele falhou ao tentar inicializar uma coleção do tipo lazy. Tá? Então agora o lazy está funcionando. Já estava, porém agora a gente conseguiu enxergar o problema utilizando o lazy. Tá? Como que o Jackson faz essa inicialização? Um dos modos de inicializar uma entidade mapeada como lazy seria chamando um método dela. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer usuário.getPermissões, que é a nossa entidade, o nosso mapeamento que está com o tipo lazy, e, sei lá, chamar o método size, por exemplo. Só de fazer isso já é o suficiente para a gente inicializar ela. Porém, tem aquela questão que a gente tem que estar num contexto de transação. Tá? Então, se a gente vier aqui, não retornar o usuário, por exemplo. Não, dessa forma que a gente alterou essa propriedade no Application Properties. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai tomar um erro, tá? De inicialização indevida. Então vamos fazer o teste aqui. Enviar requisição. Erro desconhecido. Lazy Initialization Exception, tá? Então a gente não pode fazer essa inicialização fora de um contexto de persistência. Não é recomendável fazer isso, tá? Mas só para testes, aqui a gente pode inicializar esse contexto utilizando a notação @transactional. Tá? Por que não é recomendável? Porque eu acredito que faz mais sentido essas anotações ficarem na camada de serviço. Tá? Então aqui no controller não é legal, mas funciona. Tá?
Então, só para base de teste, a gente aqui teria um serviço, né, que teria essa anotação, @transactional, e ele poderia fazer essa lógica. Não é uma lógica muito bonita, né? A gente só está chamando um método dentro dessa coleção, mas é o suficiente para inicializar. Então vamos salvar aqui, eu acho que já está inicializado o servidor, reiniciou. Vou mandar aqui a requisição novamente. Beleza. Agora, quando a gente chamou o ponto size aqui dessa lista, foi inicializada a nossa coleção, tá? Tanto que se a gente olhar aqui nos logs, primeiro ele fez um select em usuário, tá? E logo abaixo ele fez um outro select na tabela de permissões, tá? Então, dessa forma, desculpa, aqui no momento que a gente fez essa consulta, ele foi na tabela de usuário, fez o select, e quando a gente chamou o método size do permissões, ele fez um outro select para obter essas permissões, certo? Mas não é uma forma muito elegante, né? Primeiro que o transactional não é legal colocar no nosso controller, e segundo que simplesmente chamar um método não é muito, não faz muito não faz muito sentido, né? Fica difícil entender o código, né? Desculpe. Bom, então vamos ver algumas outras formas de fazer isso. Outra forma que a gente pode fazer é utilizando a anotação @query, tá? Que a gente pode escrever uma JPQL, que é quase um SQL, só que uma especificação do JPA, tá? Com esse JPQL a gente pode utilizar uma função chamada joinFetch, que quando a gente for fazer o join com uma outra propriedade, usando o joinFetch, ela vai trazer por padrão, tá? Então, ela vai forçar a inicialização dessa tabela. Vamos fazer um teste. Select U from usuário U, join fetch U.permissões. Se não tivesse o fetch aqui, já ia dar problema de inicialização, tá? Where código, U.código igual código. Aqui eu vou colocar uma anotação @para, só para a gente identificar que o nome desse parâmetro aqui é o mesmo que a gente está recebendo nos nossos parâmetros, beleza? Então vamos fazer, acho que já reiniciou a aplicação, vamos testar aqui. Beleza, então trouxe aqui todas as permissões desse usuário, sem problema. Se a gente olhar aqui agora no console, perceba que ele só fez um select. Então, eu acredito que é mais vantajoso, né? Dessa forma. Claro que vai ser feito de uma vez só, né? Vai ser no momento de carregar o usuário já faz o carregamento das permissões também. Porém, é numa consulta só. Então, economiza uma ida ao banco de dados. Aqui ele vai fazer o join, quer ver? Inner join, permissão. E é isso que traz esses dados para a gente, beleza? Então, usando o join fetch, ao invés de duas consultas, a gente tem uma consulta só, tá? Se você não quiser usar o @query, existe também uma outra forma da gente fazer isso, que é utilizando... Deixa eu apagar aqui. Que é utilizando uma outra anotação chamada @entitygraph, tá? Dentro dessa anotação, a gente tem aqui um atributo chamado attribute paths, que a gente vai passar quais os atributos que a gente quer carregar, quais os atributos lazy que a gente quer inicializar. Então aqui a gente quer permissões, certo? Que é o mesmo nome da propriedade que está aqui na nossa entidade usuário. Beleza? Com isso também a gente já consegue... Deixa eu ver se inicializou. Beleza? Com isso a gente também já consegue fazer... trazer os dados de um atributo fetch, do tipo lazy, perdão.
Então vamos mandar novamente. Beleza. Então trouxe o usuário e trouxe todas as permissões desse usuário, tá? Só para garantir que é a anotação mesmo que está fazendo isso, se eu remover ela, vamos lá, carregando aqui. Beleza. Vou mandar novamente. Só comentei a anotação. E novamente a gente teve erro de inicialização. Beleza? Então, essas são as formas. Algumas formas, existem outras formas também. A gente pode utilizar o Entity Manager para criar Entity Graph. A gente pode usar o Join Fetch usando Criteria. Mas eu acredito que essas são as formas mais elegantes, porque a gente pode tirar proveito das interfaces do JPA, do Spring Data, perdão. Beleza? Bom, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Continue seguindo os conteúdos da AlgaWorks. Um abraço, valeu!